Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual que é o horário que você está assistindo essa aula, mas agradeço pela sua companhia aqui. Eu quero, na data de hoje, dar continuidade ao estudo do Estatuto do Desarmamento. Falamos na aula passada a respeito de alguns conceitos importantes e na data de hoje vamos falar de conceitos essenciais, como o da posse, do porte de arma de fogo de uso permitido e arma de fogo de uso restrito. Fica comigo que a aula vai ser bem interessante e você é sempre bem-vindo nela. Continuando a estudar o Estatuto do Desarmamento, eu tenho que ter em mente alguns conceitos que são muito relevantes para que eu possa entender essa norma, para que eu possa entender a Lei 10.826 de 2003. Um dos conceitos que eu tenho que observar é o conceito de posse de arma de fogo. Conceito de posse que será diferente do conceito de porte de arma de fogo. Outro conceito importante, arma de fogo de uso permitido, que será diferente de arma de fogo de uso restrito. Quando eu falo de arma de fogo, a regra no nosso país é que não é permitido eu tê-la. Quando é que eu poderei possuir arma de fogo? Quando eu preencher os requisitos que falamos nos blocos passados. Senhores, posse de arma de fogo é eu ter a arma de fogo dentro da minha residência e adjacência dela, como por exemplo o quintal, ou no meu local de trabalho, desde que eu seja o proprietário ou responsável legal por esse local de trabalho. O mero funcionário, o simples funcionário, ele não pode ter arma de fogo no seu trabalho. Só poderá ter se for que o proprietário do estabelecimento ou responsável legal pelo mesmo. Isto é posse de arma de fogo. Por sua vez, quando eu falo de porte de arma de fogo, é eu estar com a arma de fogo fora da minha residência ou fora do meu local de trabalho. Por exemplo, num campo de futebol, numa balada, num barzinho. Se a pessoa está com arma de fogo nesses locais, ela está em porte de arma de fogo. Então, saiba diferenciar a posse, residência ou trabalho. Porte, fora da minha residência e fora do meu trabalho. Senhores, uma vez que eu preencho os requisitos para ter a posse da arma de fogo, que seria na minha residência, no meu trabalho, esse requisito me dá o registro dessa arma. E eu tenho a posse dessa arma de fogo. O que eu tenho que saber é que a posse de arma de fogo não significa porte de arma de fogo. A pessoa, uma vez que ela tem este registro dessa arma, e ela poderia ter a posse dessa arma, isso não dá o direito a ela de poder andar com essa arma em qualquer local. Essa arma tem que permanecer ou na sua residência ou no seu local de trabalho. Caso contrário, se a pessoa tem o registro da arma, mas ela está com a arma fora da residência ou fora do local de trabalho, ela poderá estar correndo no crime do artigo 14, que vamos falar mais para frente. Vamos diferenciar agora a arma de fogo de uso permitido da arma de fogo de uso restrito. A arma de fogo de uso permitido é aquela que qualquer pessoa pode tê-la, desde que preencha os requisitos já mencionados. Essa arma de fogo de uso permitido, senhores, como por exemplo o revólver calibre 38. Essa arma será registrada junto à Polícia Federal e ficará subordinada ao SINARME, que é o Sistema Nacional de Armas de Fogo. Arma de fogo de uso permitido, registro junto à Polícia Federal, subordinada ao SINARME. Por sua vez, quando eu falo de arma de fogo de uso restrito, eu estou falando daquelas armas especiais de algumas forças policiais, como por exemplo a .40 da Polícia Militar ou a 45 usada comumente pela Polícia Civil. Essas armas de uso restrito, senhores, o seu registro será junto ao Exército e não à Polícia Federal. E também estará subordinado a um sistema diferenciado. Não será subordinado ao SINARME, e sim ao SIGMA, que é o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas de Fogo. Então saiba diferenciar isso. Arma de fogo de uso permitido, qualquer pessoa pode ter registro junto à Polícia Federal, subordinada ao SINARME. Arma de fogo de uso restrito, forças policiais, por exemplo, tá? Registro junto ao Exército Brasileiro, subordinado ao SIGMA. Saiba diferenciar esses conceitos. Posse de arma de fogo do porte de arma de fogo. Arma de fogo de uso permitido da arma de fogo do uso restrito. Vamos falar agora a respeito dos crimes previstos na Lei 10.826 de 2003, o Estatuto do Desarmamento. Primeiro detalhe que eu tenho que observar quando eu falo desses crimes. Trata-se de crime de perigo abstrato. Esses crimes
são crimes de perigo abstrato. Isso quer dizer o quê? Que não colocam em risco efetivo e concreto um bem jurídico. Por isso que é um crime de perigo abstrato. Primeiro crime que eu quero falar com vocês é do artigo 12, que fala a respeito do quê? Da posse de arma de fogo de uso permitido. Quando é que a pessoa comete esse crime? Quando ela tem uma arma de fogo dentro da sua residência ou adjacência, dentro do seu local de trabalho, sendo ele o proprietário ou responsável, sem ter o registro, sem ter preenchido aqueles requisitos que falamos nos blocos passados. Quando a pessoa tem arma de fogo, detalhe, arma de fogo de uso permitido, que é, por exemplo, 38, que nós falamos que o registro deveria ser junto à Polícia Federal. Se a pessoa tem essa arma de fogo na sua residência ou no seu trabalho, sem possuir os requisitos legais, sem ter o registro dessa arma de fogo, ela vai estar incorrendo nesse crime, que é o crime do artigo 12 da Lei 10.826 de 2003, que tem uma pena, senhores, de 1 a 3 anos. Não se esqueça disso, que isso é crime do artigo 12. Posse de arma de fogo de uso permitido. Lembrando do conceito de posse, é eu ter a arma na minha residência ou no meu trabalho. O segundo crime que eu quero falar com vocês é o crime do artigo 14, que fala do porte de arma de fogo de uso permitido. É eu ter aquela arma de fogo que, teoricamente, qualquer pessoa poderia ter, sem possuir o registro e sem que essa arma esteja na minha residência ou no meu local de trabalho. Se eu tenho uma arma de fogo de uso permitido e estou andando com ela na rua, mas não tenho o registro dessa arma, eu não estou autorizado a estar portando essa arma, automaticamente eu estou cometendo o crime do artigo 14. Então não se esqueça, posse, artigo 12, porte, artigo 14. E o artigo 14 tem uma pena diferenciada, que é uma pena de 2 a 4 anos, diferentemente da pena de 1 a 3 anos, que é para o caso da posse. Outro crime que eu quero falar com vocês, o crime do artigo 16, que fala da posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Quando eu estiver falando de arma de fogo de uso restrito e eu não tenho autorização para estar com essa arma, pouco importa se essa arma está na minha residência, se está no meu trabalho ou se eu estou num bar com ela. Tanto faz, senhores. Tratando-se de arma de uso restrito, uma vez que eu tenho essa arma e não tenho o registro, eu estarei incorrendo no artigo 16. Não vou me preocupar mais com o conceito de posse e com o conceito de porte. E detalhe, tá, senhores? Esse artigo 16, ele traz uma pena mais severa, que é uma pena de 3 a 6 anos. Não se esqueça, volto a falar. Por que é importante eu saber o conceito de posse e de porte? Para que eu possa estar enquadrando a pessoa ou no artigo 12 ou no artigo 14. E por que é importante eu saber se a arma é de uso permitido ou de uso restrito? De acordo com esses artigos, quando eu falo de uso permitido, ou a pessoa será enquadrada no artigo 12 ou no artigo 14. Porém, se eu estou falando de uma arma de fogo de uso restrito, eu estarei enquadrando a pessoa no artigo 16. Eu quero falar com vocês a respeito do artigo 15, porque ele é bem interessante. O artigo 15 ele fala do disparo de arma de fogo em local habitado, ou adjacência, ou nas vias públicas. Esse crime é um crime subsidiário. Por que um crime subsidiário? A pessoa estará respondendo por esse artigo 15 se ela não estiver respondendo por um outro artigo específico. Quero trazer um exemplo para vocês. Se a pessoa dispara a arma de fogo na via pública, adjacência, senhores, ou residência, local habitado, a pessoa não atingiu ninguém, não machucou ninguém, ela responde pelo artigo 15 da Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, que tem uma pena de reclusão de 2 a 4 anos. Grave esse detalhe. Se, por sua vez, esse disparo de arma de fogo causou lesão numa terceira pessoa, muda de figura. A pessoa não responde pelo simples disparo de arma de fogo. Se ela causou lesão, ela vai estar respondendo pelo artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal, que tem uma pena de detenção, senhores, de 2 meses a 1 ano. Lesão corporal culposa. Mais um detalhe. Se a pessoa, com esse disparo de arma de fogo, involuntário ou sem querer, acabou matando uma terceira pessoa, ela não responde pelo artigo 15 da Lei 10.826,
ela também não responde pelo artigo 129, parágrafo 6º. Ela estará respondendo pelo artigo 121, parágrafo 3º, que é o homicídio culposo. O homicídio culposo que tem uma pena como regra de 1 a 3 anos. Então observem bem o detalhe. Se o disparo de arma de fogo causou a morte, Código Penal, artigo 121, parágrafo 3º, pena de detenção de 1 a 3 anos. Se o disparo de arma de fogo causou a lesão corporal na pessoa, artigo 129, também do Código Penal, parágrafo 6º, pena 2 meses a 1 ano. Se por sua vez o disparo de arma de fogo não causou lesão em ninguém, não matou ninguém, a pessoa responde pelo artigo 15 da Lei 10.826 de 2003, que é o disparo de arma de fogo. Só que presta atenção na pena. A pena é pior do que se você tivesse matado ou lesionado alguém. A pena, segundo a própria lei, é de 2 a 4 anos. Também acho um absurdo isso, mas infelizmente é o nosso legislador. Então grava isso, tá bom? Disparo de arma de fogo, se não atingiu ninguém, eu tenho um determinado crime. Se lesionou, eu tenho um outro determinado crime. E se causou a morte, eu tenho um outro determinado crime. Observe o que está sendo perguntado na sua prova, que você não erre essa pergunta. Senhores, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que você tenha adquirido novos conhecimentos ou relembrado conhecimentos que você já possuía. Muito obrigado pela sua companhia. Nós estaremos agora voltando à nossa rotina de gravar aulas, tá bom? Então se você tiver uma sugestão ou coisa do tipo, pode estar mandando aqui, pode estar comentando embaixo do vídeo ou no e-mail que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, bons estudos, fique com Deus.